Fala pessoal, estamos aqui para a nossa primeiríssima aula dessa sequência de 10 aulas que faremos a respeito da jornada de captação de investimento anjo para startups, para empresas de tecnologia, para empresas de inovação de um modo geral. A gente percebe aí que nos últimos anos não apenas startups mais puras de tecnologia, mas também empresas de inovação de um modo geral que tem outros contextos, né, GovTechs, empresas que estão criando comunidades, todas elas têm perfil de captação de investimentos. E a nossa proposta com essa jornada de investimento anjo que a gente quer fazer junto com vocês aqui no YouTube é te preparar, te ajudar a entender como funciona esse cenário de captação de investimento anjo, quais são os principais desafios que você, como fundador da empresa, vai enfrentar ao abrir uma rodada, ao fazer uma captação, e efetivamente como que você pode se preparar para fazer isso. A gente aqui acredita que é possível que você consiga acelerar muito o seu processo de captação e principalmente captar mais e melhor através da preparação adequada. E nós estamos aqui em outubro, né, de 2024, estamos começando o mês de outubro de 2024 agora, e a gente já começa a ver os movimentos das empresas em se prepararem para o ano de 2025. A gente, inclusive, aqui na Safe, está se planejando já para o ano de 2025. Isso é natural que aconteça. Se você quer fazer um bom 2025 na tua empresa, é importante que você comece a se planejar agora. E a nossa proposta com essa sequência é te preparar para captar investimento em 2025. A gente quer que você entenda do início ao fim desse fluxo de captação de investimentos, como você deve se portar em cada uma dessas etapas, desde o momento mais inicial, quando você vai procurar os primeiros investidores, até o momento final, onde você finalmente assina o contrato de investimento e começa a utilizar os recursos na sua empresa. Então nós vamos te acompanhar em todo esse processo, nessas 10 aulas que faremos toda segunda-feira ao meio-dia aqui no nosso canal do YouTube. Então já deixo o convite para você que está chegando agora aqui no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, curta este vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e, obviamente, ao se inscrever no nosso canal, você vai poder acompanhar as próximas lives que acontecerão toda segunda-feira ao meio-dia. Se você não quer correr risco de esquecer das lives, ou se você quer ter acesso aos materiais que a gente vai compartilhar com todo mundo que estiver acompanhando com a gente aqui, eu recomendo fortemente, aliás, eu te convoco a estar com a gente no nosso grupo do WhatsApp, a comunidade do Gorila. Você pode encontrar o link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, entrar no grupo, a gente não fica spamando o conteúdo lá, você vai ter só conteúdo de valor, coisas que vão agregar para você e para sua empresa, que vão te ajudar a se preparar para fazer um 2025 melhor e principalmente alinhado aqui ao nosso tema central dessa jornada de lives, se preparar para captar investimento, captar mais e captar melhor. E antes da gente avançar para o nosso conteúdo técnico propriamente dito, é importante trazer um contexto, né? Quem sou eu e o que é a Safe? O meu nome é Lucas Mantovani, eu sou advogado de startups há 5 anos, eu me dedico a isso todos os dias há 5 anos, empresas de tecnologia, startups, empresas de inovação. A gente aqui na Safe já ajudou a viabilizar mais de 50 milhões em investimento anjo para as startups do nosso portfólio. Nós estamos focados constantemente em descobrir formas de aperfeiçoar o jurídico dessas empresas, aperfeiçoar a parte financeira dessas empresas, a parte contábil dessas empresas, através de uma postura muito proativa e que realmente se coloca como um parceiro estratégico dos fundadores. Se você não conhece a Safe ainda, o link do nosso site está aqui embaixo também na descrição, para que você possa conhecer. E esse histórico que eu tenho, né, não somente eu, mas toda a nossa equipe aqui na Safe tem, de captação de investimentos, de assessorar fundadores, empresas de inovação nessa jornada de captação de investimentos, nos possibilita, nos dá autoridade para poder ajudar você que está nesse processo a fazer isso da forma mais adequada ou a buscar o melhor cenário possível para você como fundador. Então, cada aula vai ter um tema específico que vai te conduzir nesse processo. E a gente acredita realmente que se você fizer as 10 aulas, acompanhar fielmente aqui as nossas lives, você vai terminar essa sequência muito mais preparado para fazer uma boa captação e não somente trazer recurso para a sua empresa, porque não adianta sair captando investimento sem você se preocupar com a qualidade desse investimento, com o perfil do investidor, se aquele recurso realmente ele é saudável para a sua empresa, se primeiro se é no momento correto e segundo se aquele investidor tem perfil realmente para estar alinhado ao teu negócio, se ele está comprometido com a sua empresa, se as cláusulas do seu contrato de investimento anjo
te favorecem ou não, se elas não vão te prejudicar. E existem vários casos de investimento anjo que prejudicam a empresa. Por incrível que pareça, você colocar dinheiro numa startup não é sinal de que ela vai ser bem sucedida. Pelo contrário, existem pesquisas, inclusive, que indicam que as startups que estão começando, quanto mais capital disponível elas têm, maiores as chances de ela dar errado. E a gente percebeu nos últimos meses aí, no inverno das startups, né, o inverno do mercado de venture capital, com uma queda do volume de investimento em startups e uma falta de liquidez do mercado, né? Assim, faltava transações de M&A, faltava operações de investimento. A gente percebeu que hoje o capital está muito mais criterioso. Então, se você é fundador de uma empresa de inovação, de uma startup, de uma empresa de tecnologia, você precisa se preparar para fazer uma boa captação. Do contrário, primeiro, você não vai conseguir competir no mercado para encontrar o melhor investimento. Segundo, você não vai captar o investimento no melhor cenário possível, você vai captar num cenário às vezes muito ruim, desfavorável para você. E terceiro, você pode captar muito mal e inclusive prejudicando a sua empresa no médio e no longo prazo. E é sobre o longo prazo que nós vamos falar nessa primeira aula de hoje, que é uma aula introdutória, uma aula para a gente começar esse processo de aprendizado a respeito da jornada de captação de investimentos, mas que vai te dar assim uma luz. Essa aula é fundamental, porque ela que vai te mostrar, vai te guiar o caminho para você entender tudo que nós vamos falar nas próximas aulas. Você não consegue entender a jornada de captação de investimentos sem antes entender o que é uma startup dentro do mercado de venture capital. Você, como fundador de uma startup, não pode achar que a sua empresa é como qualquer outra. Se você decidiu empreender no mercado de startups e de empresas de tecnologia, você precisa estar pronto para entender o conceito de uma startup dentro desse mercado, dentro desse segmento. Se você não entender isso, você vai fazer movimentos errados, tomar decisões equivocadas, e não é isso que a gente quer para vocês aqui. Então, para a gente começar, já efetivamente aqui a nossa aula introdutória, eu acho que o principal ponto, né, uma luz que foi trazida para mim, eu depois de anos trabalhando com isso, tá? Eu fiquei pelo menos 3 anos trabalhando com startups, empresas de tecnologia, advogando para empresas desse perfil, trabalhando o jurídico delas, ajudando em processo de captação, e só depois de 3 anos que eu fui ter contato com este conceito que para mim foi assim uma virada de chave absurda. Eu comecei a enxergar esse mercado de forma totalmente diferente e isso mudou inclusive a minha postura como advogado e advisor dessas empresas. Eu entendi o conceito de que uma startup ela é um ativo financeiro para os seus fundadores e para os seus investidores. O que isso quer dizer na prática? Um ativo financeiro, se a gente for parar para pensar, qualquer investimento que você faz numa bolsa de valores é um ativo financeiro. O ativo financeiro é um ativo, né? Um elemento que tem uma capacidade de gerar retorno financeiro para você no médio e longo prazo. Às vezes em curto prazo, mas a tendência é que seja de médio e longo prazo. Esse ativo financeiro, esse elemento, esse objeto que tem capacidade de gerar retorno financeiro, ele se propõe dentro do mercado como uma grande oportunidade. Então, a Bolsa de Valores, quando você vê ações da Apple, ações da Meta, ações do Banco do Brasil, ações do Itaú, você tem ali oportunidades de investimento. Por que são oportunidades? Por que é vendido desse modo? Porque a grande promessa é que você compra por um valor e aquilo vai se valorizar ao longo do tempo, portanto, se torna um ativo financeiro para você. O ponto principal aqui é que uma startup também é um ativo financeiro. Uma startup ela é um ativo financeiro para os seus fundadores, primeiramente. Acho que o principal foco desse ativo financeiro são os próprios fundadores. São as pessoas ali que se juntam para iniciar um empreendimento, iniciar um negócio, têm uma ideia inovadora, identificaram um problema no mercado, querem trabalhar este problema, querem trabalhar uma solução para esse problema e, em virtude disso, no futuro, querem colher o resultado desse trabalho. Toda empresa foi feita para enriquecer os seus donos, enriquecer os seus sócios. Então, você precisa pensar a sua empresa desse modo, como um ativo financeiro. E qual que é a diferença crucial entre uma startup e uma empresa tradicional? A gente pode pegar o conceito acadêmico da diferença, que é o aspecto de que uma startup é uma empresa de inovação, uma empresa que trabalha produtos ou serviços inovadores, que tem um potencial de crescimento acelerado, que se desenvolve num ambiente de extrema incerteza. Tudo isso está correto, não está errado. Mas esse é um conceito mais acadêmico. Uma startup se diferencia de uma empresa tradicional porque a startup ela é uma empresa que, em sua essência, foi feita para ser vendida.
Ela não é uma empresa para você deixar de herança para os seus sucessores, para os seus filhos, para os seus netos. Não é um objeto de permanência, né, no escopo ali da sua família ao longo dos anos, para você deixar de herança e aquilo ir se propagando ao longo do tempo. Uma startup é uma empresa que foi feita para ser vendida. O objetivo do fundador de uma startup não deve ser dividendos, não deve ser o lucro, essencialmente. Tanto é que muitas startups que vocês conhecem ficaram anos sem retornar lucro, sem declarar lucro. Significava que elas não tinham dinheiro? Não, elas tinham muito dinheiro. Só que todo o dinheiro era considerado reinvestimento. Portanto, não tinha lucro, não tinha distribuição de dividendos para os acionistas. Por quê? Porque o grande foco de uma startup é crescer de forma acelerada até um ponto onde os seus fundadores consigam fazer o que a gente chama de exit, uma saída, que é uma venda de sua participação na empresa, seja numa operação de fusão e aquisição, conhecido também como M&A, seja num IPO, né, uma oferta pública de ações no mercado, na bolsa, seja através de uma operação de investimento qualificado, seja de um corporate venture capital, ou seja, uma grande corporação, uma indústria que compra a sua empresa. Todas essas operações são consideradas eventos de liquidez, que vão transformar sua participação societária em dinheiro, vão colocar grana no seu bolso. E esse deve ser o objetivo central de todo fundador de uma startup. Todos os fundadores de uma startup precisam estar direcionados nesse sentido, de objetivar um crescimento acelerado numa empresa que tem um potencial de escala, porque não adianta crescer de forma acelerada e o custo crescer ao mesmo tempo. Então, aquela característica acadêmica de startup de ser escalável, ela se aplica. Porque quanto mais escalável é uma empresa, maior o retorno, maior a margem de lucro daquela empresa e mais interessante ela se torna para o mercado. Mais interessante ela se torna para que investidores possam colocar dinheiro na empresa. Mais interessante ela se torna para uma eventual operação de M&A, uma fusão e uma aquisição, um IPO. Então você tem que buscar aqueles elementos ali de escala, de saúde financeira, de saúde jurídica, que é algo que a gente fala muito aqui na Safe, no nosso canal aqui tem vários vídeos falando sobre isso. Todos esses elementos são fundamentais para você ter uma empresa que se torna um ativo financeiro atrativo para o mercado. E esse conceito de ativo financeiro se aplica primeiramente para os fundadores. Então, a primeira lição que você deve levar para casa hoje nessa aula é: você não está criando uma empresa para deixar para os seus filhos. Se você decidiu empreender com startups, você está criando uma empresa para ser vendida. Ponto. Esse é o seu objetivo central. Seu objetivo central é vender a sua empresa em algum momento. E esse processo de venda, ele começa já desde o início. Porque, primeiro, você vai ter uma postura de sócio que está construindo uma empresa para ser vendida. Então, você naturalmente já vai ter uma postura diferente. O seu objetivo, o seu alinhamento vai estar direcionado neste rumo, né? Neste objetivo, que é vender a sua empresa no futuro. Mas também, já de antemão, as startups, como tem essa característica de ter que crescer rapidamente, de crescer aceleradamente, com potencial de escala, elas tendem a captar investimentos. Por que geralmente são startups que captam investimentos? Porque startups têm uma característica através da tecnologia que as permitem ser escaláveis. E isso é muito interessante para um investidor de risco, porque ele coloca o dinheiro numa empresa que vale R$100 quando está começando e ele vai colher o resultado disso no futuro quando ela estiver valendo milhões. Então percebam que o percentual de crescimento, a curva de crescimento de uma startup, de valorização de uma startup, quando dá certo, é muito acentuada. Por isso que para o investidor é muito interessante investir em startups. Chama a atenção, brilha os olhos, porque entre investir na renda fixa e investir numa startup, a renda fixa traz mais segurança, porque vai sempre se valorizar ao longo do tempo, mas é uma valorização muito baixinha, então é muito perene o crescimento. Numa startup não, o crescimento ele é exponencial. Por isso que brilham os olhos do investidor quando ele olha para uma empresa que tem esse perfil, que tem potencial de crescimento acelerado e que às vezes falta só um pouquinho de recurso financeiro, ou às vezes de algumas conexões, ou às vezes de um direcionamento específico para que ela possa realmente romper essa barreira e crescer de forma acelerada. E aí entram os investidores, entra o cenário onde pessoas físicas ou pessoas jurídicas, eventualmente, têm interesse em entrar dentro dessa operação não para ser empreendedor, não é para ser sócio. Ele tem interesse em colocar um dinheiro naquela operação a troco de uma futura participação societária, em troca de uma futura participação societária que, ao ser convertida em ações da empresa,
quando ela estiver valendo muito mais do que quando ele investiu lá atrás, aquela participação vai representar muito mais do que o que ele investiu efetivamente. Então, como se eu estivesse comprando um jogador na base. Você entra lá na várzea, escolhe um atleta que você achou interessante, que você vê potencial, você coloca um dinheiro nele para ele poder treinar melhor, comer melhor, ir para o melhor clube, e aquele jogador se torna um Neymar da vida. Que baita investimento, não é mesmo? Então percebam, uma startup tem o mesmo perfil. Só que ao mesmo tempo que uma startup pode dar certo, ela pode dar errado. Na verdade, a grande maioria delas vai dar errado. Por isso que a gente chama esse tipo de investimento de risco, de venture capital. O investimento de risco tem essa característica de potencialmente não dar retorno nenhum. Mas se der retorno, o retorno é muito exponencial. Tanto é que grande parte dos investidores distribuem os seus investimentos em startups em vários negócios. Porque aí se ele perde em um, ele ganha em outro. Se ele perde em 3, 4, 5, um deles vai compensar tudo aquilo e vai sobrar muito mais. Então vale a pena fazer esse tipo de investimento. É nesse cenário onde as empresas precisam crescer, precisam acelerar o seu desenvolvimento de produto, precisam fazer mais marketing, precisam alcançar mais público, precisam expandir a sua operação, que elas vão atrás de investimentos. A sua startup, você que é fundador de uma empresa de inovação, de uma startup de tecnologia, você está buscando investimento ou tem interesse em captar investimento, a primeira coisa que você precisa pensar efetivamente é se você realmente precisa daquele investimento. Primeira coisa, eu realmente preciso de grana? Porque, idealmente falando, o melhor cenário é aquele cenário onde você faz bootstrapping o maior tempo possível, onde você consegue conduzir a sua empresa com os próprios recursos, talvez dos próprios sócios inicialmente, mas depois com recursos de receita, de vendas da empresa, do que buscar um investimento já de início. Porque o quanto antes você captar investimento, fica aí uma lição para vocês, quanto antes você busca investimento, mais caro esse investimento vai ser para você. Porque quanto maior é o risco para o investidor, mais participação ele vai querer comer da sua empresa. Então, talvez não seja tão interessante você antecipar muito essa captação. O interessante é que você busque crescer de forma saudável, direcionando o seu olhar para a receita, para um crescimento saudável, do que ficar pensando em simplesmente captar investimentos. A gente teve um momento aqui no Brasil, no mundo inteiro, de um modo geral, onde as pessoas, os fundadores de startups estavam muito reféns, muito viciados em captar investimentos. Por quê? Porque tinha muito dinheiro no mercado. No período de pandemia, ali durante 4, 5 anos, entre 2018 e 2023, mais ou menos, a gente teve muito volume de recursos no mercado. Os bancos chineses, né, vieram e começaram a investir em startups, os grandes fundos começaram a investir em startups, a digitalização das empresas aumentou muito o potencial dessas empresas, das startups, e isso trouxe muito dinheiro para o mercado. Só que muitos fundadores começaram a achar que startup era farra. Startup é simplesmente começar um negócio, fazer um PowerPoint, mostrar que tem uma solução para algum problema, um problema hipotético do mercado, e já conseguiam captar investimento, porque realmente o dinheiro estava muito abundante. Mas o mercado mudou muito. E ainda bem, o mercado hoje está mais maduro. O mercado hoje olha para as startups com um pouco mais de maturidade, buscam realmente negócios que tenham potencial de crescimento, que sejam ativos financeiros interessantes. E existem vários elementos que vão tornar a sua empresa um ativo financeiro interessante. Então, o primeiro ponto-chave que você tem que pensar é que ao captar investimento, você tem que ter uma destinação para ele. Você realmente precisa daquilo? Ainda que você não precise captar investimentos hoje, a minha recomendação é comece a se planejar agora. Comece a se organizar agora. Você vai precisar falar com 100, 150 investidores até conseguir captar um primeiro investimento. Até conseguir fazer 10 reuniões, apresentar o seu pitch para pouquíssimos investidores e um ou dois deles manifestarem interesse. A gente tem casos aqui na Safe de fundadores que ficaram anos prospectando investidores, conversando, fazendo networking, participando de eventos, fazendo pitch deck, participando de aceleração até conseguir captar o primeiro investimento. Então, quanto antes você começar a se preparar para isso, melhor. E tem um outro aspecto que favorece essa minha tese, que é de que é melhor você captar investimento quando você não precisa dele, ou melhor você abrir uma rodada quando não precisa do investimento do que quando você precisa, porque quanto mais desesperado você estiver pelo dinheiro, mais você vai ter que abrir mão de pontos importantes para você. E aí esse investimento se torna cada vez mais caro para os fundadores. E aí esse ativo que antes tinha um potencial muito grande de te trazer retorno, vai diminuindo para você o impacto financeiro que aquilo vai trazer de retorno no futuro. Então você tem que pensar muito bem antes de captar o investimento,
mas começar a se preparar antecipadamente. Segundo ponto que você tem que considerar em relação à captação de investimento é que o investimento anjo, principalmente, não é só pelo dinheiro. Você tem que pensar o seu investimento a partir da tese do investidor, a partir do perfil do investidor que você quer alcançar. No caso de um investidor anjo, que é uma pessoa física que quer colocar dinheiro numa startup, é importante você pensar no que a gente conhece como smart money, que é o perfil ou o quanto aquele investidor pode apoiar a sua empresa para além do capital financeiro. Porque dinheiro, para a gente falar a verdade, dinheiro você tem no banco. Se você tiver um pouco mais de experiência aí, tiver de repente um bom nome, ou tiver até conexões, você consegue captar dinheiro até no banco, no empréstimo, sem precisar comprometer a participação societária da sua empresa. A gente só busca investimento anjo, especificamente, porque o investimento anjo, primeiro, é um capital que é mais barato a nível de juros, né? Você não paga juros, né? O capital de risco não tem essa característica. Segundo, porque o investidor ele pode contribuir para a empresa, não como sócio, não como empreendedor. Investidor não é sócio. Investidor é investidor. Investidor não é sócio, eu vou repetir. Investidor é investidor. O papel dele é ser investidor, é colocar o capital e dentro do que ele tiver de conexões, de conhecimento, de experiência, de know-how, de oportunidades que ele pode abrir, de portas que ele pode abrir para você, ele vai fazer isso por você, porque para ele é interessante que a sua empresa cresça o mais rápido possível. Então é importante você direcionar a sua captação para perfis de investidores que podem contribuir com a sua empresa para além do capital financeiro. Porque aí você vai realmente trazer para o investimento que você está captando muito mais valor agregado do que simplesmente o recurso financeiro. Então o Smart Money passa muito por isso, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse trabalho de prospecção de investidores e tudo mais, onde você vai encontrar investidores, como construir isso, mas uma essência disso tudo é efetivamente você, primeiro, saber se você precisa do investimento e se precisar captar da melhor forma possível, se antecipar em relação a isso e segundo, considerar que o investimento anjo não é só pelo recurso financeiro, ele é também pelo aspecto imaterial do investimento, as conexões e oportunidades que aquele investidor pode gerar para você e para sua empresa. Eu vou listar para vocês aqui, pessoal, 3 desafios que são muito comuns no processo de captação e que vale a pena você considerar antecipadamente. O primeiro deles, e que eu acredito que com essas aulas aqui, essa sequência de aulas, você vai resolver, é a falta de preparo. Muitos fundadores não se preparam para captar investimentos. Como eu disse, você vai ter que falar com muitos investidores até conseguir uma primeira reunião. E depois que você fizer várias reuniões, talvez centenas delas, você vai conseguir finalmente ter um ok de um investidor, assinar um term sheet e aí efetivamente progredir para um investimento. Então você precisa começar a se preparar antes. Nas nossas aulas aqui a gente vai mostrar isso para vocês, em cada etapa, desde o processo de organização da empresa, financeiramente, juridicamente, do ponto de vista de contratos. Você se preparar para uma due diligence de investimentos é fundamental. A gente vai te ajudar nesse processo aqui, mas é importante que você se prepare. Só de você se preparar para uma captação, efetivamente entender o que você está buscando, organizar a sua empresa, preparar o seu data room de documentos, fazer um pitch deck adequado, preparar planilhas, números e se direcionar para uma captação inteligente, você já sai na frente de centenas, milhares de empreendedores que não estão fazendo isso. E eu não quero que você passe por este problema. Aqui eu quero que você saia preparado para captar o seu investimento. Segundo desafio é a falta de organização financeira. Muitos empreendedores, como eu comentei, acabam buscando investimento quando precisam de dinheiro. Isso não é o mais adequado. O mais adequado é você buscar investimento quando você não precisa dele. Porque quanto mais desesperado você estiver para captar investimento, mais caro ele vai ficar para você. E essa organização financeira vai muito além do aspecto de o momento adequado de captar investimento. Você tem que ter números da sua empresa organizados. Quais são as principais métricas importantes para a sua empresa para você destacar para o seu investidor? É o NPS? É o CAC? É o LTV? É o MRR? Você tem que pensar isso tudo, né, para poder apresentar para o seu investidor, porque o seu investidor ele vai olhar para a sua empresa não como uma empresa simplesmente, ele vai olhar para a sua empresa como um ativo financeiro. E quando o investidor vai lá na bolsa de valores, ele vai investir numa empresa, investidores inteligentes olham todos os números da empresa, todos os indicadores, as métricas que mostram que aquela empresa tem potencial de crescimento, vai gerar resultados. Da mesma forma acontece no mercado de startups. E muitos empreendedores vão captar investimento, abrem rodada, ficam anos fazendo rodada de captação e não conseguem investimento porque não estão organizados financeiramente.
Então busque um consultor financeiro, busque um bom contador para te ajudar nesse processo. Inclusive na Safe a gente tem esse tipo de serviço também, para que você possa se organizar e captar investimento da melhor forma possível. E terceiro desafio que sempre surge também nesse momento de captação é a falta de networking, é a falta de você ter conexões adequadas para encontrar investidores ideais para a sua empresa. Como eu disse anteriormente, o investimento anjo é muito mais do que simplesmente recurso financeiro. O investimento anjo ele tem uma característica de potencializar a sua empresa. Ele vai trazer oportunidades, conexões, e é muito importante que você encontre investidores que tenham uma tese de investimento alinhada ao que a sua empresa faz. Porque senão vai ter um desalinhamento de expectativa muito grande depois. Porque o seu investidor, de repente, não está muito acostumado, não entende esse mercado em que você está, não entende o segmento em que você está. Às vezes o investidor tem uma expectativa X de retorno e você, pelo perfil de empresa que você tem, vai demorar um pouco mais para gerar aquele retorno, ou vice-versa. Então, alinhar isso com o seu investidor é muito importante e muitas vezes, se você encontra um investidor que não está adequado ou que não tem uma tese alinhada ao que você faz na sua empresa, esse alinhamento dificilmente vai acontecer. E aí você capta um recurso, fica preso àquele investidor, de repente tem que fazer uma saída antecipada do investidor para poder tirar ele do cap table, vira uma dor de cabeça gigantesca, jurídica, financeira. Então, assim, evite isso. Busque criar uma rede de networking previamente. Como eu disse, você tem que se preparar para a captação antes de abrir rodada. Se você quer captar em 2025, você tem que começar a se planejar agora, em 2024. Comece a montar a sua lista de potenciais investidores, comece a identificar eles no LinkedIn, comece a fazer os primeiros contatos, mandar relatórios, mandar dados da sua empresa, pedir reuniões para apresentar o seu negócio, ainda que você não esteja com a rodada aberta. Mas peça reuniões, se apresente, converse. Se você entender que tem perfil para investir na sua empresa, pergunte se você pode mandar reportes trimestrais para ele conhecer a sua empresa, entender o crescimento do seu negócio. Isso vai despertar tanto interesse do investidor. Isso é tão gostoso para quem é investidor. A gente conhece, eu vejo vários investidores aqui na Safe. A gente ajuda investidores, ajuda empresas a captar investimentos. Eu sei que isso é muito bom para o investidor. O investidor ele quer facilidade. Ele quer empreendedores que mostrem para ele que a empresa é um ativo financeiro interessante. Então, por que não se preparar para fazer isso com o tempo? E principalmente, né, de forma antecipada. Então, construir esse networking é muito importante, não apenas através de uma prospecção ativa, realmente, de você ir atrás dos investidores, mas você pode participar de eventos de inovação, pode participar de congressos, pode participar desses summits que tem no Brasil inteiro, pode participar de Startup Weekend, né? Todos esses eventos acabam congregando muitos investidores e podem ser potenciais oportunidades de você conhecer o futuro investidor da sua empresa. Já aconteceu muitas vezes aqui de empresas que a gente assessora que o investidor que investiu na empresa conheceu os fundadores 2, 3 anos antes e eles ficaram naquele relacionamento durante anos, até efetivamente o investimento acontecer. Então, tenha paciência e construa uma boa rede de networking para você poder encontrar os melhores investidores para o seu negócio. Então, dentro dessa estrutura de captação, você precisa organizar a sua empresa, você precisa conhecer o seu investidor ideal e planejar uma narrativa que vai construir, que vai conduzir o seu investidor até o investimento. Não adianta você chegar para o seu investidor com uma narrativa crua, totalmente irracional. Você pode achar que as pessoas tomam decisões racionais, mas a grande verdade é que todos nós estamos sujeitos às emoções, estamos sujeitos a tomar decisões passionais. Então, na hora de você montar o seu pitch, na hora de você apresentar uma narrativa para convencer o seu investidor a investir na sua empresa, é importante que você pense em storytelling. A gente vai ter uma aula só sobre pitch aqui, nessa sequência de 10 aulas que a gente vai fazer, mas já de antemão, comece a olhar para isso, tá? Comece a pensar numa narrativa que mostre para o investidor, que o convença de que realmente você como sócio fundador, você e seus sócios, estão comprometidos em resolver um grande problema, ou um problema realmente validado. E aí você pode construir uma história que vai mostrar para esse investidor que, além do seu compromisso, aquele problema existe e que muitas vezes até o próprio investidor já passou por aquele problema. Olha só o match, que incrível, né? Se você resolve um problema que o seu investidor já passou, para mim, o melhor cenário possível. Então, você não precisa se preocupar apenas em criar uma empresa saudável, com bons números, com uma boa solução. Você tem que pensar em como você vai contar essa história. Como é que você vai convencer o seu investidor?
Isso passa também pelo modo como você conta a sua própria história. Você, como fundador de uma startup, precisa olhar para o seu passado, olhar para a sua história e criar uma narrativa. Eu até recomendo, e eu faço isso muitas vezes, eu recomendo que você escreva a sua história. Pega um caderno realmente, comece a escrever um pouquinho da sua história. Comece a escrever como é que você começou, como é que você começou a empreender, qual que foi a dor ou o problema que você passou que te levou a empreender, onde é que você identificou a dor que hoje você resolve com a sua empresa, por que você decidiu começar, como é que você conheceu os seus sócios. Não que você vai colocar tudo isso num pitch, né? Porque pitch tem que ser rápido, tem que ser objetivo. Mas você tem que ter essa história na tua cabeça, porque qualquer oportunidade que você tiver de mostrar isso para o seu investidor, use. E isso tem que estar arrumado aqui na tua cabeça. Essa narrativa tem que estar planejada na tua cabeça para que você possa mostrar isso de forma que faça sentido e que convença o seu investidor do ponto de vista passional também. As pessoas tomam decisões racionais e passionais. E você precisa ter essas armas todas na sua mão, tanto os números para convencer racionalmente o investidor, quanto a narrativa para convencê-lo emocionalmente. Tudo isso vai te preparar, vai te conduzir a uma boa captação. Essa é só a nossa primeira aula aqui dessa sequência de aulas que faremos no YouTube sobre a jornada de captação de investimentos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido útil para você. A gente se vê aqui toda segunda-feira ao meio-dia com essa mesma temática, com essa mesma sequência, que vai te ajudar a captar investimentos de forma qualificada, captar melhores investimentos no momento adequado, vai ajudar você a se preparar para captar um bom investimento, organizar a sua empresa. A gente vai falar de jurídico, de financeiro, de contábil, a gente vai falar de tudo isso aqui com vocês, para que vocês possam começar 2025 com o pé direito e com o dinheiro no bolso. Essa é a nossa proposta aqui, para que você possa ter um bom ano de 2025 e estamos à disposição para te ajudar. Mais uma vez eu quero reiterar aqui o convite para que você possa entrar na nossa comunidade do Gorila. O link está aqui embaixo na descrição. É só entrar no grupo, é lá que a gente vai mandar os links, lembretes das lives, vamos mandar as gravações para que você possa assistir e qualquer material complementar que a gente prepare aqui na Safe para poder passar para quem está assistindo as lives vai ser enviado por lá. Então é muito importante que você esteja presente no nosso canal do WhatsApp. Não tem spam lá, é bem tranquilo, uma comunidade muito legal, onde você pode participar e principalmente nos trazer o seu feedback também. Vai ser muito importante ouvir o que você tem a dizer sobre as aulas, porque o que a gente está fazendo aqui é com o intuito de te ajudar. E ouvir se isso está te ajudando, se está fazendo sentido para você, vai ser muito importante para a gente também. E o melhor elogio que você poderia nos dar aqui hoje é o seu like e o seu compartilhamento. Então deixa o seu like, porque o YouTube entende que isso aqui é muito relevante, ele mostra para mais pessoas. E compartilhe nas suas comunidades, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no seu LinkedIn, para que mais pessoas possam conhecer este material, essa aula, e possam acompanhar essa sequência de 10 aulas que faremos aqui no YouTube, gratuitas, para te ajudar a captar um melhor investimento, com mais volume, com mais qualidade, nessa jornada de investimento anjo. Um prazer gigantesco estar com vocês aqui hoje. E eu espero todos vocês na segunda-feira que vem, ao meio-dia, aqui no YouTube da Safe. Até lá!